Bom, maravilha, estamos gravando. Deixa eu só publicar aqui também. Também aqui no... Legal, pronto. Vou colocar aqui para transmitir também no YouTube. É muita tecnologia. Peraí. Então, vamos lá. Estamos ao vivo. Vou só transmitir. Vou alterar as telas aqui. Vamos lá. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês novamente. Essa live aqui é uma live basicamente de apresentação de como foi o nosso DLX, Digital Legal Experience. Deixa eu só abrir aqui a tela. Vou olhar com 3 monitores, às vezes a gente se perde. Então, esse nosso evento, para quem está conseguindo visualizar, foi um evento no dia 20 de novembro, onde nós tivemos aí a presença de grandes profissionais, colegas e amigos, né? Então nós tivemos a presença aí de Diogo Reis, além de diversas experiências profissionais, acadêmicas, professor do Mackenzie, também tem uma grande atuação no mercado digital. Maurício Tamer, advogado do Machado Meyer, professor do Mackenzie. Tivemos aqui o Eric Fontenelle, CEO da Bits. Marcelo Cardoso, Mercado Livre, então ele trabalha com Legal Ops e Legal Analytics no Mercado Livre. Cristiano Capurice, Digital Marketing, então tem uma agência, um especialista nessa área de comunicação e marketing. A Tiziana Leão, OAB Nacional e coach jurídico. Fernando Oliveira, que é da i2AI e também consultor da área de tecnologia, falando de AI, junto com IoT e toda a robótica conectada. A Andresa Sobreira, diretora da NAD, e também a Andréa Algé, advogada especializada em direito digital. Então, basicamente, aqui, deixa eu tá aqui. Opa, eu tirei a tela, não adianta, tem que ficar nesse lado aqui. Então, basicamente, o evento foi muito bacana, foi uma forma de apresentarmos um contexto diferenciado, em formato de palco, muito parecido com o que você já conhece, o TED Talks, né? Onde você tem um palco, onde as pessoas se apresentam. Então, nós tivemos, basicamente, um debate, inicialmente com o Diogo Reis. Nessa apresentação, teve um introdutório, né, meu e do Marcelo, e o Diogo falou especificamente sobre as novas aberturas do próprio do direito digital, e principalmente trouxe uma temática muito interessante, que é em vez de nós falarmos sempre do direito digital, no contexto que todo mundo já ouve, é falarmos da digitalização do direito. Então, é passar a falar um pouquinho, questionar um pouquinho o direito, não só no âmbito do direito digital, mas essa transformação digital dentro do direito. Então, basicamente, o direito digital hoje, ele não é um ramo, não é um setor, não é uma área específica, como muitos professores, muitos profissionais acabam explicando e são questionando muito a atuação no mercado. Então, basicamente, hoje nós temos o direito tradicional, o direito que todos nós conhecemos, que eu principalmente me formei, e hoje nós temos o direito digital, que é a realidade. Hoje o digital está presente em todas as áreas, todos os setores da área jurídica. Então, basicamente, essa digitalização do direito que Diogo Reis trouxe para nós foi muito importante para nós nos questionarmos e, basicamente, revisitarmos toda essa filosofia do direito. Então, basicamente, nós fizemos algumas brincadeiras sobre os assuntos. Comentei que ele era o nosso
filósofo do direito digital, até porque para nós criarmos soluções e novas visões de futuro para o direito, nós temos que olhar também para o passado e revisitar o presente de uma maneira mais crítica, né? Então, acho que essa questão dentro do mundo dos negócios, nós falamos muito quando você precisa criar soluções inovadoras, você precisa necessariamente conhecer o passado, interpretar tudo isso que ocorreu de uma forma sistêmica, logicamente, e entender o que ocorre no presente, de acordo com os impactos que nós tivemos no passado. Só diante disso a gente consegue começar a olhar para o futuro. Então é exatamente isso ocorre também no direito, tá? Espera aí só um minutinho que os atrasados aqui não tem o link. Espera aí. Espera aí só um minutinho. Deixa eu mandar só o link aqui para o Marcelo. Ele perdeu o link aqui. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Bom, beleza, mandei. Então, como eu estava falando, voltando aqui, depois de uma questão para resolvermos. Bom, basicamente, essa digitalização do direito, ela é necessária nesse foco que nós tivemos nesse primeiro painel. Então, basicamente, quando nós comentamos sobre a cibersegurança, a proteção de dados, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Olá, Marcelão, beleza? Beleza, desculpa o atraso. Tudo bom? Tá? Perdeu o link aí? Não, então, eu estava dando aula até agora, era para ter acabado às 9, mas tinha pergunta e tal. E aí eu fui achar o link e não achava o link. Aí entrei em pânico. Boa noite, Natasha, Solange, Monique, tudo bem com vocês? Ótimo. Deixa eu só tirar, eu acho que eu coloquei o meu vídeo aqui fixado. Aí, caramba, peraí. Desafixar, cadê? Como é que liberar? Pronto, agora sim. Não, mas é coisa de louco. Não, eu estava falando assim, eu adiantei aqui para o pessoal como foi o começo do nosso evento, falando sobre a primeira apresentação do Diogo Reis, onde nós tivemos alguns insights, principalmente a questão da digitalização do direito, né, um prisma um pouco mais ampliado, não só falando do direito digital. Então eu fiz uma introdução daquela questão realmente do que nós analisamos no passado, revisitamos algumas coisas no presente para a gente desenvolver alguma coisa para o futuro. Então o direito digital está basicamente nessa linha filosófica, né? Até nós brincamos com o Diogo Reis, que determinamos que ele é o nosso filósofo do direito digital. Então, é engraçado como as coisas se reinventam com base no passado, justamente porque hoje nós precisamos muito mais de análises acadêmicas, filosóficas, para a gente desenhar o futuro do direito, né? E aí fala um pouquinho também da sua visão, eu já falei um pouquinho aqui no começo. Eu acho que a gente já vinha num processo que é apontado pelo Klaus Schwab, né, na Revolução 4.0, nesse processo de revolução industrial, por conta do avanço dos hardwares, né, da tecnologia, dos processadores, que proporcionou, obviamente, com a maior capacidade computacional, o desenvolvimento das tecnologias abstratas de software que a gente tem hoje, que a gente utiliza, né? Estava dando hoje um exemplo sobre o início da Amazon, que era uma livraria, a ideia do Jeff Bezos
do MVP dele, né, do produto mínimo viável, é uma livraria. E assim ele começou uma livraria. Com o avanço da tecnologia e a oportunidade de agregar mais produtos à sua livraria, ela parou de ser uma livraria e começou a se tornar uma plataforma, e aí ele adquiriu empresas para ter produtos próprios da Amazon, e aí ele abriu um streaming, e aí hoje ele é uma plataforma de vários setores. O direito, a mesma coisa. A gente tinha máquina de escrever, que depois foi máquina de escrever elétrica, aí veio o computador, aí a gente imprimia em impressoras matriciais com papéis em linha que rodavam, era linha verdinha e branca, você lembra disso? Né? Aquele momento em que a gente admite que a gente está velho pra caramba, que a gente chegou passou do analógico para o digital, e hoje a gente praticamente quase nem usa mais impressora, porque a gente tem outras formas. O direito, a mesma coisa. O direito sempre foi voltado para o mundo dos fatos físicos, corpóreos. Né? Por isso que tem tanto advogado, tanta gente com dificuldade em entender que o ambiente digital tem, sim, toda a aplicação da legislação toda do sistema jurídico em seu ambiente, porque eu só tive a troca do ambiente corpóreo, fisicamente falando, né? Aí a gente vai para a física mesmo, do ambiente em que de átomos, onde eu pego as coisas, para um ambiente abstrato, onde eu não pego as coisas, mas ele existe. E as regras sociais e legislação existe e é aplicável. O que eu preciso agora é aplicar essas leis no ambiente digital. Esses dias eu ouvi um professor de filosofia efetiva lá do Mackenzie falando sobre o ressurgimento aí da importância da teoria do Miguel Reale tridimensional do direito. Eu tenho fato, valor e norma. E quando eu falo em ambiente digital, por que esse ressurgimento? Agora eu tenho fatos em ambiente incorpóreo, com bens digitais, com relações jurídicas digitais, mas que eles têm valor e que eles precisam ter norma e cumprimento de regras. É isso. Né? Exato. E antes. Então, eu acho que o direito digital ele ganha relevância e importância dentro daquilo que o Diogo falou, que é o que a gente vê mesmo, não mais como um direito só do Marco Civil da Internet e da LGPD, mas como uma área de observação da aplicação das regras, tanto administrativas quanto leis mesmo, e costumes, em todas as áreas do direito, nas suas interfaces tecnológicas. Então, tributário. Eu só tinha tributário assim, incidência do ICMS, quando eu compro uma caixa de camisa e põe na transportadora e me entrega, aí o ICMS incide. Tá, mas agora eu não tenho mais a entrega corpórea da camisa, eu tenho um token que representa uma camisa. Então eu não tenho ICMS, eu tenho um outro tributo. Mas, ou seja, o que eu quero dizer é, eu tenho direito tributário agora sendo obrigado a se encaixar no mundo digital. Né? Então você não precisa deixar de ser, eu acho que é isso que o Diogo quis expressar, né? Você não precisa deixar de ser tributarista, nem penalista, nem advogado de família. O que você vai precisar entender é, todas essas áreas agora têm aplicações e efeitos em ambientes digitais. Eu tenho traição digital, eu tenho stalking, eu tenho estelionato, né? Questões indenizatórias, tudo. Então, trabalhista. Exato. Eu continuo advogando na área que eu gosto, mas eu tenho que estudar o direito digital aplicado a essa área se eu quiser me manter vivo, trabalhando e relevante. É isso. Né? Não, com certeza. E até só complementando isso que você falou, hoje o cachorro resolveu latir pro vizinho. E hoje o que acontece? Hoje ainda está tudo muito mais conectado ainda, justamente por causa da digitalização, né, com relação às estruturas, né? Tanto, deixa eu só provar aqui o pessoal.
tanto da questão física, né, o físico com o digital. Então, assim, todas as áreas trabalhistas, civil, criminal, todas elas se convergem justamente pela conectividade. Antes, você, para atuar no mundo dos criminalistas, né, eu fui num evento recentemente só de criminalistas, e o que mais se falou foi de cibersegurança, provas digitais, aí uma outra, tirando os crimes, logicamente, contra a vida, né, diretamente, mas muito por influência de muitos também pela conectividade, redes sociais, né, essa exposição absurda. Então, eu acho que tudo que eles comentaram tem tudo a ver com a questão da forma como nós analisamos a questão da nossa privacidade, o quanto que as pessoas hoje, diante de toda essa amplitude aí de abrangência do direito digital e da digitalização do direito, que a gente precisa se preocupar realmente com a nossa privacidade, proteção de dados, a cibersegurança. Então, ele tentou conectar tudo isso dentro desse tema para mexer com todo mundo, né? Eu acho que nós temos que nos reinventar nesse sentido, né? A gente vê que a sociedade está cada dia mais exposta, frágil, e nós, advogados e advogadas, temos essa obrigação mais do que contencioso, né? Então, acho que esse primeiro painel ficou muito naquela questão, né? Então, a gente sai um pouquinho da questão só do contencioso, advogar não é só mais única e exclusivamente ou prioritariamente no contencioso, no judicial, mas também agora no consultivo, né? Essa parte fora dos tribunais. Que, na verdade, é o que a gente mais gosta também de fazer, né? Pelo menos eu fujo de judicialização, né? O Marcelo ainda gosta, né, Marcelo? Você ainda gosta um pouquinho de... Da tecnologia, não sou muito fã de contencioso também, não. Eu acho que os advogados, mais do que nunca, precisam lutar pela cultura do preventivo, do consultivo, como melhor forma de atuar e de ser relevante, sabe? O fórum está cheio, né? Existem N maneiras de você resolver conflitos de forma negocial, mediação, arbitragem, ao invés de ir para o fórum atrás do estado do juiz, porque o judiciário está abarrotado, né? O judiciário está numa situação muito complicada e não é justamente por conta de uma cultura de judicialização corrente o tempo todo. Sim. E também, tudo isso que você falou da tributação também tem a ver com as bets e a economia digital, né? Que o Tamer falou no segundo painel, que ele explicou muito bem essa sistemática das bets, e todos os impactos na sociedade, e o quanto nós, advogados e advogadas, temos que nos adaptar aí para atender não só as empresas, né, especializadas nesse setor, mas também as pessoas que acabam estando mais expostas, né, nesse setor de jogos, e isso tudo reflete na economia digital que você comentou, né, Marcelo? Acho que essa questão tributária, fiscal, principalmente, né, tem um reflexo até no ecossistema dos mundos de jogos. A gente sabe que, por exemplo, o projeto de cassinos, que não está aí há mais de 20 anos parado, por conta de influências sobre o legislativo, para impedir um setor que gera muito emprego direto e indireto, e que não conseguiu segurar o digital, né? Então, a gente tem hoje, né, que o Maurício comentou, a gente tem hoje uma regulação, a gente tem 108 empresas dispostas a terem um registro junto ao governo, que trabalham direitinho, e tem muito campo de trabalho, tanto para essas empresas e outras que serão desenvolvidas, né, por conta de questões de boas práticas, de governança de dados, de governança de IA, como também, obviamente, para quem gosta, justamente, obviamente, não sempre que a gente fala em direito digital, eu gosto de tocar nesse ponto, né?
dá a impressão que a gente só advoga em direito digital para empresas. E tem um mercado enorme esperando por advogados que queiram advogar para indivíduos usuários, para titulares de dados, para pessoas vítimas de crimes digitais, para pessoas que são consumidores, precisam de advogados que atuem em consumo digital, de advogados que atuem para questionar questões de privacidade, proteção de dados, de profissionais que atuem sobre os efeitos das decisões automatizadas proferidas em aplicativos e em plataformas. A gente precisa muito sempre tocar nesse ponto. Advogar em direito digital não é advogar só para startups ou empresas de tecnologia. Sim, é advogar também também para pessoas, nessas relações gigantes que movimentam milhões. Então, as pessoas precisam olhar esse campo de trabalho e o novo consumerista, né? Um novo consumidor, exato. O novo mercado aí, consumerista digital, né? E que precisa de gente que entenda do digital para questionar esses efeitos, esses descumprimentos, compra que não chega, produto que vem com problema, descumprimento de contrato, transferência de dados irregular. Então, lembrando que a gente lembrando que a gente não tem só empresas digitais, a gente tem isso parece estranho que eu vou falar, mas não é. Quando a gente fala em digital, empresa digital, nós não estamos falando das big techs, nós estamos falando de um universo muito maior de empresas físicas que têm sites para comercializar produtos, de pequenos comércios que têm e-commerce e que estão fazendo coisas erradas, que precisam do advogado para ajustar o e-commerce dele, mas que também precisa advogar para o consumidor que é afetado pelo site de e-commerce irregular. Sim. Aí os microempreendedores que vendem pelas redes sociais também, né? Redes sociais, plataformas. Social commerce está bombando, né? Aqui também. Exato. O Tamer comentou também, né? Acho que precisa ter essa. E aí foi legal, parece que o Tamer, que Pets é um negócio em crescimento, né? Que movimenta muito dinheiro, você tem aí um monte de gente apostando, né? Inclusive, a gente já tem problema com o escândalo envolvendo o jogador que altera resultado e cartão e tudo mais. E acho que foi muito legal toda a exposição dele, desde a parte histórica, legislativa, e como é esse mercado, e quanto ele vai crescer, e quanto que os profissionais podem aprender e ganhar dinheiro com esse setor. Né? Ele ainda vai crescer muito, né? Muito dinheiro envolvido, né? Sim. E nós tivemos aí o feedback tanto do Diogo como do Tamer nesses primeiros painéis, muito positivo, porque eles se sentiram muito à vontade, praticamente eles estavam ali no palco da faculdade, né, dando uma aula bem descontraída. Então esse formato que nós proporcionamos foi bem provocativo, né, num efeito realmente de estar em pé, né, ter aquela liberdade de circular, de oxigenar, né, o cérebro, né? Eu acho que a grande inovação do evento foi não ser um evento como tem o padrão jurídico, né, uma mesa, pessoal sentado, ou alguns eventos um pouco mais modernos em que tem um moderador que faz pergunta para dois interlocutores sentados. E aí fica aquele bate-bola. Eu acho que o legal do evento foi a pessoa poder ter justamente o sentimento do TED Talks, em que você circula no palco com o microfone, e a prova de que foi um sucesso nesse sentido foi justamente as pessoas poderem perguntar diretamente ali do palestrante suas dúvidas, conversar. Ele foi, acho que foi intimista, as pessoas tinham ali criavam intimidade e conexão com os palestrantes. E os palestrantes se sentiram muito em casa,
estarem de pé com o microfone, conversando como se estivesse dando uma aula numa escola, numa faculdade, e isso é muito legal, né? Fica aquela Sim. coisa distante e verticalizada, né? A gente tem um evento horizontalizado. Está todo mundo no mesmo ponto de visão, e não aquele evento em que os caras estão numa mesa, numa posição de cima para baixo. Né? Sim, exato. Não, foi bem. A Andressa também acabou de entrar. Andressa, se quiser abrir aí, falar também, fique à vontade. A Andressa estava presente, a Andressa Sobreira estava presente lá como palestrante também, representando a ANAD. Então foi um evento bem interessante. E depois no terceiro, nós tivemos aí, terceiro painel, foi sobre Legal Design e Visual Law com o Eric, né? Então foi bem interessante, porque o Eric ele é um dos precursores, principalmente no Visual Law, e foi um bate-papo bem descontraído, ele tem essa pegada mais revolucionária, mais moderna, então nós conseguimos trazer aí uma visão diferente, né? Saindo um pouquinho desse negócio muito preto e branco, textos extremamente rebuscados, petições e documentos inimagináveis de quantidade de texto. Então, até uma recomendação, né, Marcelo, do próprio Conselho Nacional de Justiça, que os advogados e advogadas se utilizem de linguagem mais simples, coloquial, e também documentos mais objetivos, né? Então, assim, só que ainda tem uma grande resistência, né? Então, até o próprio Eric comentou das consultorias, da empresa dele, e nós estamos percebendo no dia a dia, tem uma resistência, né, dos advogados mais antigos, de ainda se manter a linguagem, aqueles documentos naquele formato, mas é uma coisa que, com o passar do tempo, eles vão ter que se entregar à digitalização do direito e também às próprias demandas do judiciário. Então, assim, achar que o juiz vai ler uma lauda lá, uma petição de 50 laudas lá, é meio inimaginável, né? Sendo que a inteligência artificial reduz tudo isso, né? Também. E também, assim, a questão até mesmo do bom senso, né, Ricardo? A pessoa precisa entender que o juiz tem milhares... Nem a gente lê uma petição de 50 páginas na tela do computador que cansa os olhos, né? A verdade é que precisa parar de ser prolixo, obviamente fazer a tese jurídica, mas sem não fazer uma petição de juntada de subestabelecimento com 65 laudas, sendo 40 delas jurisprudência sobre a juntada do subestabelecimento. Isso é desnecessário. Né? E óbvio que tem uma frase antiga que se fala no processo civil, que é: se você tem um mandado de segurança com mais de 10 páginas, é porque você não tem direito nem líquido e nem certo. Porque uma pessoa não precisa, uma pessoa que está amparada por um mandado de segurança, se ela tem direito líquido e certo, até 10 páginas, ela consegue expressar esse direito líquido e certo. Passou disso, seu mandado de segurança já não é um mandado de segurança e provavelmente será indeferido, porque ninguém vai ler. E a verdade é essa. Né? Você tem que... É melhor que você colacione uma jurisprudência do STJ ou da Câmara do STJ que você vai atuar, do que colocar 65 jurisprudências de vários TJs que não estão conectados com o entendimento do seu. O assunto também, né? Sem nenhuma do STJ, nenhuma do STF, e achar que 60 jurisprudências vão convencer o juiz da sua tese. É um pouco surreal nos dias de hoje, com tanta coisa para ser feita, e com juízes abarrotados de trabalho, e não só os juízes, né? São contratos, às vezes você vê advogado valorizando o honorário, fazendo um contrato de 60 páginas, colocando cláusula que basicamente é uma cópia do artigo do Código Civil, desnecessário. Se eu tenho código, eu não preciso, eu posso citar o artigo, eu posso fazer uma cláusula mais simples, e né, acho que também precisa ter esse olhar, né? Não adianta achar que você vai valorizar seu trabalho fazendo coisas com linguajar em latim,
hoje em dia acho que ninguém nem mais cai nessa, né? Sim. Você sabe trabalhar mesmo efetivamente. Isso também, a gente, até para fechar esse assunto, um grande exemplo é o que nós fazemos no dia a dia, né? Eu e o Marcelo aqui, nós temos os nossos projetos de compliance com as empresas e basicamente nós fazemos documentos direcionados única e exclusivamente no processo, na jornada do cliente, reduzindo uma burocracia. Não adianta você ficar, para tentar se adequar à lei, ficar criando não sei quantos termos, mas não sei quantas políticas, sendo que um documento muito bem desenhado, você consegue suprir toda essa demanda, e basicamente tudo isso, quando a gente fala em compliance, está direcionado ao mapeamento correto de processo de negócio. Então, na verdade, o advogado de direito digital hoje ele tem que entender muito mais da necessidade das empresas, da necessidade das pessoas físicas que te procuram. Então, você tem que mapear exatamente o que o seu cliente está trazendo de demanda e colocar isso como um design mesmo, né? Um design de construir uma solução objetiva e documentar. Porque o que mais a gente já ouviu por aí é advogado que está falando uma coisa e está misturando um caso com outro, uma empresa com a outra, não tem uma organização. Isso parece que é um absurdo, mas é o que mais acontece, né, Marcelo? Infelizmente, o legal design hoje, o visual law veio para tentar simplificar e trazer um pouquinho mais de organização. Basicamente foi tudo isso que o Eric também trouxe um pouco das experiências dele, e o quanto o visual law traz uma estrutura mais organizada e agradável para os nossos clientes, que são o ponto central aí das soluções, né? Você quer falar um pouquinho do Legal Ops e Legal Analytics, que o Marcelo Cardoso, foi legal também essa palestra, né? Foi legal, acho que o Marcelo, ele comprova que a multidisciplinariedade está no nosso DNA, né, digital. A gente não tem mais um departamento jurídico ou escritório de advocacia que vá atuar nessas questões digitais sem profissionais da área de informação, sem profissionais da filosofia, sem multidisciplinaridade, e eu acho que o Marcelo, com a história dele como analista, como cientista de dados, foi contratado pelo departamento jurídico e hoje é justamente o gestor de operações legais, né? E ele mesmo reportou que mais da metade do departamento de operações jurídicas não é composta por advogados. Tem advogados, é óbvio, senão não seriam operações jurídicas, mas, mais do que nunca, são profissionais de outros setores para que se tenham outras referências e outras análises que suportam um departamento jurídico. Uhum. E isso já acontecia lá fora, já acontece já há anos nos jurídicos externos, nas empresas europeias, canadenses, americanas, mas chegou agora na América Latina e no Brasil, na última década, uma crescente de interações, justamente porque o ambiente digital necessita desses olhares e dessas análises para que se possa pensar como o jurídico vai resolver determinado tema, assunto, processo. Acho que a Andressa quer fazer uma colocação. Sim. Oi, Andressa. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Então, tá bom. É muito legal esse tema que ele trouxe, né, gente? Porque imagine que uma realidade hoje de multinacionais com departamentos jurídicos imensos, por exemplo, uma corretora de seguros, que ela tem ali um departamento jurídico com 15 pessoas e eles não têm noção do que é mais compensatório, se é fazer um acordo, se é deixar isso ir para juízo, ir em grau de recurso, qual é o custo que isso tem dentro de um departamento de uma multinacional, né? Quanto representa o passivo ali
vamos dizer, dentro de um ambiente dessa proporção. E essa matéria que ele trouxe para nós é muito interessante, porque o, o, o BI é que vai dar esse rumo, né? São os dados, o histórico que eles têm ali, que eles conseguem compilar de quantos processos, qual é a probabilidade de judicializar esse processo, esse cliente, o valor envolvido. Então, muitos departamentos jurídicos hoje não têm essa informação e não tem como apresentar isso e dizer, olha, realmente hoje compensa mais a gente fazer um acordo ou a gente indenizar o cliente para ele não judicializar, porque ainda assim vai sair mais barato do que correr um processo por anos, e o processo lá na frente vai se tornar, além do montante que a gente tem para pagar, ainda tem a parte da judicialização, que hoje está muito caro, né? Então, eu acho que essa matéria que ele trouxe, acho que todo o departamento jurídico deveria investir naquela informação que ele apresentou ali para a gente. Foi muito valioso esse painel dele, viu? E digo mais, não só o jurídico, né? Outros departamentos da empresa poderiam utilizar facilmente esses dados do Legal Analytics, né? Muito, muito. Acho que todo departamento, a inteligência artificial está aí para dar esse suporte e orientar a gente, né, na tomada de decisões. Então, tem que aproveitar da melhor forma possível. E as pessoas que lidam com análise de dados hoje são cada dia mais essenciais dentro das empresas, né? Aí tem um negócio que ele falou, que ele comentou, que eu gostei bastante, que ele foi bem nessa questão técnica direcionada para o direito. Então, basicamente, os grandes desafios do Marcelo Cardoso dentro do Mercado Livre, olha, estamos falando de Mercado Livre, uma grande empresa, assim como grandes outras empresas, a grande questão foi, ele começou a analisar os dados. Então, os dados hoje são muito importantes. Dados pessoais, dados transacionais, dados corporativos. Então, nós temos uma série de tipos de dados que precisam ser avaliados. Então, basicamente, ele tinha um grupo de dados estruturados e um grande número de dados não estruturados. Então, basicamente, o que você faz com dados não estruturados? Teoricamente, nada. Então, na verdade, ele teve um grande trabalho de cleaning na base, fez um trabalho de ajuste junto com outros profissionais, fizeram todo um enriquecimento da base, uma estruturação, conversou com advogados e advogadas de diversas áreas, né, de atuação do Mercado Livre, que realmente cada um deu um insight específico, ele pegou tudo isso e foi construindo a base de dados em cima de uma situação específica da área jurídica deles. E depois disso, ele foi começar a aplicar a inteligência artificial, ou seja, o Machine Learning. Né? O Machine Learning, ele teve diversos insights, aí aplicou o Business Intelligence, né? Praticamente, eu acho que ele usou o Power BI, se não me engano, uma das plataformas. Foi isso mesmo. Isso, aí ele foi construindo todo esse ecossistema de dados para, daí, fazendo o Data Science, daí ele foi para o Legal Analytics. E aí no Legal Analytics ele conseguiu trazer tudo isso, transformando os dados em informação. Então, dados bem trabalhados geram informações estratégicas, que aí ele começou a poder trazer diversos insights e investir cada vez mais com a inteligência artificial no Legal Ops, ou seja, ele estruturou o que muitas empresas fazem no seu TI, na parte estratégica de Data Science, ele fez na área jurídica. Então, acho que isso é uma tendência para nós, advogados e advogadas, trabalharmos. É possível pessoas que têm pouco conhecimento? Sim, desde que você tenha uma massa de dados não tão grande, não tão complexa, mas nós precisamos ter esse mindset, né, Marcelo? Marcelo também é um grande estudioso aí no assunto de inteligência artificial, sabe aí o quanto que isso é vantajoso, né, para todos nós, né? Sim, sim. Não, o dado é o principal combustível ali para inserção nas mais variadas inteligências artificiais, é o dado que faz ela aprender e proferir as decisões. Então, é importante saber coletar e tratar os dados para não ter decisões automatizadas, enviesadas, problemáticas, erradas, e depois não dizer que a culpa é da inteligência artificial. Passa muito pela questão da coleta e da forma como eu
utiliza o dado antes de inseri-lo, né? Acho que a gente ainda tem aí como se diz em startup, né? A gente tem um vale da morte ainda, aí a gente tem um abismo de entendimento sobre os dados. O Marcelo até pontuou bem isso, que é preciso saber aonde buscar o dado, como ele foi coletado e aonde está alocado. Preciso fazer todo esse refinamento, que é uma governança de dados, para poder utilizar bem a inteligência artificial, senão não adianta, né? Mas foi muito legal, o Marcelo também é muito gente boa, né? Sim, sim. E eu estava dando o exemplo dele na aula que eu estava dando agora, justamente sobre essa questão aí da multidisciplinaridade. Citei ele como exemplo de uma pessoa que não é da área jurídica, foi contratado para ajudar o jurídico, e que hoje é gestor de uma área que é fundamental de apoio ao jurídico, né, que é justamente essa parte de operações. Isso é o que a gente vai falar mais para frente aqui do Legal Skills 5.0, mas isso já é provado, isso já aconteceu em outras épocas e em outras circunstâncias, mas hoje nós vivenciamos uma transição onde os profissionais do direito precisam se adequar a essa nova realidade da tecnologia, do ecossistema de inovação, e até porque o mundo da tecnologia já passou por isso. O pessoal de tecnologia já teve uma transição que eles precisavam entender todo o ecossistema corporativo, de sociedade. Então, basicamente, o pessoal antes da tecnologia só conhecia de máquina, né? Só conhecia hardware, software, instalar, disquete. Então, basicamente, eles só interagiam com máquinas e pouco se tinha com relação às pessoas. Então, o que fez um profissional de tecnologia ser hoje um grande diferencial na empresa? Um dos profissionais mais importantes numa empresa são as pessoas de tecnologia hoje. E o que acontece? Eles tiveram um mindset realmente construído de uma forma autodidata, resiliente, inteligência emocional. Eles tiveram essa necessidade de se conectar com pessoas para colaborar no seu conhecimento, então foram muito mais abertos a parcerias, a dividir funções, multidisciplinaridade, e é basicamente isso hoje que eu percebo, acho que vocês podem até comentar, que aí a gente fala um pouquinho desse legal skill, já mata esse assunto também, mas é a questão também que os advogados e advogadas precisam estar abertos a esse mundo de tecnologia, a todo esse avanço, essa nova forma de se trabalhar no mundo do direito. Até porque é muito mais fácil hoje o pessoal de tecnologia se adaptar às questões legais, porque eles conseguem aprender de uma maneira até que bem rápida algumas questões, do que um advogado ou advogada ou o estudante de direito se adaptar à tecnologia. Por quê? Justamente por causa do mindset, né? Na verdade, das atribuições, das habilidades que você vai construindo com o tempo. Por isso que o Marcelo também fala muito que as faculdades de direito deveriam ter pontos, embora sejam algumas só que pensam dessa forma, mas bater muito forte nessa parte de tecnologia, inovação, fazer provas de conceito, meter as caras, empreendedorismo, mudar o mindset, sair daquela roupagem de sair empolado com terno e gravata, ficar batendo com beca nos tribunais. Eu acho que esse é um papel dos principais também, mas nós precisamos também ter o outro contexto, né, Marcelo? Eu acho que mais focado também para um profissional mais multidisciplinar. Eu sei que isso não é fácil, mas é necessário hoje para essa nova revolução 5.0 aí que está se apresentando aí, que logo é o que eu sempre falo, né? Se a inteligência artificial não te atingiu ainda, pode crer que daqui a pouco ela vai te atingir, você nem vai perceber. Então, hoje já é uma realidade, e esse mundo da tecnologia está reinventando o direito, e quem não percebeu isso, ainda dá tempo, mas corre, né, Marcelo? Não precisa sair correndo fazer outra faculdade, mas precisa ter o conceito de lifelong learning, né? Tem que estar
estudando o tempo todo, lendo, sendo curioso, não acreditando em tudo que vê em plataforma de conteúdo e rede social, para não ficar Selecionar conteúdo. Espalhando groselha, né? Acho que precisa efetivamente mesmo estudar, né? Fazer curso, comprar livro, parar para pensar um pouco e em diversas áreas diferentes, né? Acho que um dos grandes problemas da nossa graduação é ficar muito presa nas matérias base, né? Acho que, como eu falo, eu acho que o direito já deveria ter um sexto ano, acho que 5 anos não é suficiente, precisava ter outras matérias e outras ciências também, porque não dá mais só para ficar nos 5 anos e com aquelas matérias única e exclusivamente materiais e processuais. Não dá mais para sair no mercado formado só com processo trabalhista, processo civil e processo penal. Acho que essas são matérias básicas, mas são necessários outros conhecimentos, outras áreas do direito, outras culturas, precisa ter um aprendizado, porque o direito é uma ciência humana aplicada. Sim. Então, precisa saber que ela precisa ser aplicada das mais diversas formas e precisa entender coisas mais coletivas, mais ligadas à sociologia, à antropologia, à própria tecnologia, à ciência. Só esse papo de direito do trabalho, processo de trabalho, direito penal, processo penal, direito civil, processo civil, que são matérias básicas e que são importantes, não estou falando para tirá-las, pelo contrário, elas têm que ser mantidas, mas só elas não é suficiente para formar hoje um profissional que pretenda ser um jurista efetivo, uma pessoa que saiba interpretar a dinâmica das normas no mundo de hoje. Sim. Não dá. Né? É muito raso, é muito curto, muito pequeno. Então, para quem consegue estudar numa faculdade que dá oportunidade de palestras, matérias extracurriculares, faça. E quem não consegue, você hoje até com a própria tecnologia, você consegue encontrar tanto online, seja gravado ou ao vivo, quanto em tem muita coisa, né, na internet hoje em dia. ou em presenciais, você consegue aprender outras coisas, precisa buscar outros conhecimentos. Né? Só o simples fato de você seguir o nosso próprio canal da ANAD lá, a TV ANAD Brasil, lá tem assim, inúmeras palestras, painel com especialistas e também os profissionais, grandes profissionais que participaram. É só vocês começarem a seguir todos esses profissionais, é o que eu sempre fiz, sempre faço, de conhecimento. Logicamente que a faculdade vai te dar uma base, mas o conhecimento também é network, é ir atrás, é filtrando, e ter o bom senso, né? Não é porque um profissional tem lá 200 mil seguidores que ele é um profissional renomado, né, Marcelo? Tem gente que, tem muito profissional aí que dá um banho de conhecimento aí, não tem 500 seguidores, então isso não quer dizer nada hoje em dia, principalmente, né? Logicamente que as redes sociais estão aí, né? A influência digital é muito importante, todos nós temos as nossas redes sociais e compartilhamos dentro do possível, mas dentro de um critério de postar coisas de conhecimento, coisas que são relevantes, né? Como o Marcelo comentou muito. Coisas rasas tem muito, mas quando você quer se aprofundar, é bem difícil de achar muita coisa boa, assim, mas estamos aqui para isso, né, Marcelo? Sim, com certeza. Acho que a gente justamente fundou a ANAD com esse objetivo, né, de poder trazer aí profissionais e conteúdos robustos com pessoas de mercado, acadêmico, da prática, de todos esses setores que compõem aí o digital, para dar
literacia e dar um letramento da melhor forma possível, sem ter aí os coaches de plantão aí com milhões de seguidores e que só falam bobagem, né? Mas é isso aí. Então, agora, falando de seguidores aí, vamos falar um pouquinho de influencer marketing, que é o Cristiano Caporice e André Alger. Cristiano marqueteiro, né, como ele gosta de falar, um cara de comunicação e marketing já muito bem consolidado aí, e André Alger é a advogada dos influenciadores digitais e muitas pessoas aí de micro influenciadores a grandes influenciadores. Então, foi bem legal também, né, esse painel. Foi bacana, né, porque com o Caporice e com a Andrea, né, com o Caporice foi possível entender questões de posicionamento de imagem e marketing para quem é do mundo jurídico, né, para quem é advogado, sem que isso entre em conflito com a norma da OAB. Então, acho que os toques que ele deu de importância de postura, de fala, de comportamento, de roupa, de conteúdo digital, de rede social e tudo mais, foi muito valioso. Não achar que fazer dancinha em determinada rede social é bom, porque todo mundo faz, porque a nossa profissão requer confiabilidade, segurança e seriedade, né? Acho que você pode fazer conteúdo, como a gente mesmo faz, e muitas pessoas fazem, mas sem que isso linke você com uma ideia de que você é um irresponsável que só está ali para aparecer vendendo sabão em pó. E da Andrea, como ela advoga especificamente para a influência, entender as necessidades que esse setor, esse tipo de profissional precisa para não se meter em encrenca. Foi muito legal os toques que a Andrea deu, principalmente aquilo que ela trouxe de direito comparado, falando sobre a norma francesa para influência, para poder regulamentar, lembrando que muita gente acha que é influência, mas não é, e, ao mesmo tempo, muito da gente que é influência não serve para nada. Né? Eu acho que é possível exercer uma profissão como a de influencer, mas sabendo que você está produzindo de conteúdo, que aquilo é positivo em termos de efeito colateral para a sociedade, de uma forma ética, e você poder ter aí uma área de trabalho, você advogar para esse tipo de profissional, permitindo que ele não seja, que ele não venha a ter problemas com direito autoral, problemas com lavagem de dinheiro, como a gente andou vendo alguns que andaram por ganância se metendo com problemas criminais. Eu acho que aquilo que ela pontuou, os exemplos que ela deu da prática dela, as oportunidades que ela pontuou em termos de trabalho, de mercado, foram muito valiosas, né? Não, foi bem legal. É bom para a gente ver, assim, todas essas palestras deram grandes insights, até estava conversando com a Andressa, ela comentou, a própria Andrea, comentou aí que o pessoal que participou presencialmente, sempre anotando, fazendo muitas perguntas, então, assim, quem foi realmente aproveitou bastante, foram muitos aprendizados, muitos insights, então, assim, acho que tudo que nós comentamos aí foi bem interessante, bem intenso, foi cansativo, né? Acho que principalmente cansativo para nós, né, Marcelo? Acho que foi o que eu comentei com o pessoal, falou, nossa, acho que a gente vai ter que fazer uma estrutura um pouco diferente, porque acaba consumindo não só o dia, mas a preparação é bem puxado para a gente selecionar os temas, bate-papo, então nós ensaiamos algumas coisas com os palestrantes, então foi bem legal. Mas, no geral, para as coisas para que as coisas aconteçam, tem sempre aquela pitadinha de improviso, né, Marcelo? O negócio a gente, quem sabe, faz ao vivo, mas foi bem legal. E para fechar aqui também, um tema muito legal foi sobre AI Native, né, da IoT, que foi um assunto de inteligência artificial nativa,
conectada com a internet das coisas, e esse tema, ele é a base do trabalho do Fernando, né? Fernando Oliveira, que é consultor dessa área, também foi... Você conhece mais o Fernando, né? Ele era da I2AI. Isso, o Fernando está lá na Associação de Inteligência Artificial, né? Ele quem coordena o comitê já, acho que já há uns 4, 5 anos. Ele é coordenador lá do comitê? Ele é coordenador do comitê de IoT, né? É que eu não participo desse comitê. Eu não conhecia. Legal. Mas é um profundo conhecedor de telecomunicações e de tecnologia. Manja muito, né? Conhece muito. Conhece bastante de toda essa infraestrutura e funcionalidades, né? Ele, acho que ele é muito legal, primeiro porque ele fez ele esclareceu a apresentação da história da inteligência artificial, tirando aquela ideia que a gente tem muito aí, muita bobagem, depois que ela virou hype com a generativa, de gente se apropriando e falando como se só existisse a generativa e fosse uma coisa nova. Então, foi legal ele explicar toda essa história, os tipos, ele foi muito detalhado, e sobre a internet das coisas, né, esses aparelhos conectados que a gente tem em automação industrial, residencial e tudo mais, e o futuro dessas conexões, principalmente com o avanço da estrutura de telecomunicações, porque a gente precisa ter estrutura de telecom para poder ter aí o envio e recepção dos dados para funcionar tudo isso, né? Porque não adianta nada. Né? E como ele trabalhou muito fortemente, tanto na TV digital quanto na implementação dos serviços móveis, ele conhece profundamente toda essa estrutura, e isso tornou o painel dele muito instrutivo, porque ele colocou todo esse ecossistema, ele explicou todo esse ecossistema para todo mundo, algo que não é muito visto em geral. Assim, a pessoa vem e fala ali de internet das coisas, mas acaba não pontuando de onde vem tudo isso e tudo que está por trás disso tudo, para isso tudo funcionar. Uma aula, né? Foi uma aula. Expertise, foi muito, muito bacana, né? Muito bom. Eu acho. Eu acho que só pelo simples fato ali da questão do que ele apresentou ali, para mim, algumas coisas eu comecei a avaliar de uma outra, principalmente com a entrada agora do 6G e muita coisa que vai ser a viabilização. Então, provavelmente, aquela transformação digital que todo mundo está falando em 2030 pode acontecer aí, dependendo de algumas coisas, pode acontecer até antes, né? Então, assim, vai ser uma revolução extremamente complexa e que quem apanhou com a Revolução 4.0, tem gente ainda falando da 4.0, 4.0 já está acontecendo faz tempo, a gente tem que se preparar para 5. Adequa integridade. Andressa, pode falar. Cadê? Caiu? Andressa? Ficou emocionado. Tá me ouvindo? Perdão, eu estava falando com o microfone fechado, gente. Essa hora o Tico e Teco já está processando outras coisas, né? Mas a fala do Marcelo foi sensacional. Foi um dos painéis assim que eu mais prestei atenção, para ser bem sincera. Do Marcelo ou do Fernando? Perdão, do Fernando. Fernando, né? E eu acredito que ele fala com muita propriedade, né? As questões ali que ele pontuou de telecomunicações, acho que até pela experiência ali que ele traz de fora, né? Do tempo que ele passou fora e trabalhando, estudando com isso. E eu acredito que a gente não tem noção do poder que tem aí a inteligência artificial, talvez. Até quando ele respondeu aquela pergunta, se hoje a tecnologia que a gente tem é capaz de, com um simples botão, eu deixar programado para, sei lá, uma explosão ou uma bomba nuclear. Se acontecer alguma coisa comigo, eu programar isso para que ela aconteça. E aí ele responde com muita propriedade que isso é possível acontecer, né? Então, acho que
são muitos desafios aí, né, em relação à conectividade, à própria internet, a Aham, capacidade de processamento que vem por aí, enfim, de conexão, para pensar sobre tudo isso, né, porque nesse cenário de guerra que está rolando aí fora, quando ele fala que é plenamente possível deixar programado um sistema que, caso aconteça algo comigo, ele vai acionar e vai explodir um país aham, inteiro, é. enfim, eu fiquei bem a É meio bem bizarro, né? abismada. Aham. E eu acho que É, ele falou com muita propriedade, eu acho que ele trouxe ali, muito conhecimento, não só com dispositivos móveis, né, com a tecnologia por trás, a IoT, enfim, mas ele falou muito bem sobre a inteligência artificial também, aplicada no cenário dele, né, mais propriamente dito, com aquilo que ele trabalha. E que bom que existem setores que estão se beneficiando mais da inteligência artificial que outros, e aí talvez seja uma questão de investimento, né? Quando ele fala que na indústria há um aproveitamento melhor dessas tecnologias, né, e de internet das coisas. Então, acho que ele foi bem cirúrgico em cada palavra dele ali naquele painel. Acho que foi um dos melhores. é, com certeza, foi muito bom. A questão da conectividade aí. Falou também da transmissão dos cabos via oceano, via conectividade, que provavelmente os próximos satélites aí como é que é o nome lá? O amigo do nosso ministro lá, como é que é o nome? Elon Musk. O Elon Musk, né? O Elon Musk aí, com certeza está utilizando de todas essas ferramentas para dominar o mundo. Então, acho que isso daí a gente já tem que ficar de antenas em pé, né, Marcelo? Porque é ruim, né? Ter tanto poder assim na mão de uma iniciativa privada. Do Estado já é complicado, imagina iniciativa privada, mas esses são os desafios e as oportunidades que nós temos na inteligência artificial. E aproveitando, Andressa, só para a gente fechar aqui a nossa apresentação de hoje, quer falar um pouquinho da NAD, lá dos grupos que você comentou, dos projetos lá dos grupos de trabalho? Sim, acho que foi a primeira vez que a gente parou para falar de ANAD em algum evento, né? Acho que foi bem bacana. A gente conseguiu fazer um resumo ali de trabalhos, vamos dizer, significativos para a ANAD, né? A gente tem vários e-books técnicos, né? Até para iniciantes, vamos dizer, porque o nosso papel na junção da tecnologia da informação com o direito é a gente tentar deixar isso o mais simples possível para quem não é da área, que possa ter a mesma compreensão de quem é da área, né? Uhum. Então, acho que a gente tem participação significativa aí, né, na educação, até dos nossos, não só dos nossos membros, mas de outros estudantes que tenham interesse, outras pessoas, né? Nós temos a consulta pública que a gente participou e a outra que a gente está participando no momento, né, que deve sair aí nos próximos dias. Nós temos aí mais 8 dias para concluir essa Aham. entrega. Nós temos a outra que a gente participou, de inteligência artificial também. Nós temos e-book em cibersegurança, tem o livro do Coint que está no forno saindo, tem um outro e-book de introdução à gestão de riscos, que é um tema que pouca gente aborda com propriedade, né? Tem até uma certa dificuldade quando está falando de segurança da informação, e entender quais são os riscos relacionados à segurança da informação. Então, acho que esse trabalho vai ser muito valioso para quem pretende aí estudar um pouquinho sobre a temática. Temos aí diversos materiais, todos os comitês aí têm sua participação, o Comitê de Mulheres, Diversidade e Inclusão é um trabalho muito importante que agora está abordando também a temática do ESG, né? Até porque o Uhum. S do ESG tem tudo a ver com o comitê. Então, acho que nada mais justo que abordar sim esse tema dentro do GT. E acredito que nossa missão não para por aí. A gente está sempre buscando engajar todo mundo. A gente sabe que é um trabalho voluntário, né? Então, assim,
depende do tempo das pessoas, além dos trabalhos e estudos que cada um tem aí na sua vida pessoal e profissional, ainda consegue se dedicar um pouco aí para fazer esse trabalho, que é de grande valia para todo mundo, né? Mas eu acredito que a missão está sendo cumprida e espero que a gente continue trabalhando com seriedade e entregando coisas boas, de qualidade. Ah, legal. Com certeza. Não, com certeza. Temos aí muitas coisas aí. Marcelo, para fechar, quer contar alguma coisa? Não, queria agradecer a gente estar aqui, né? A Solange está aqui também até o fim, outros 3 acabaram saindo, mas fica também a gratidão por terem vindo. Uhum. E esperamos aí, em março, abril, fazer uma segunda rodada desse evento, com outros painéis, né, com outros palestrantes, e a gente vai criar aí uma sequência e uma cultura desse tipo de evento, que acho que agrega bastante para quem é estudante e para quem é advogado e precisa aí entender desses contextos, se atualizar, buscar novas oportunidades de trabalho. Queria agradecer para você e a Andressa aí, para a gente estar junto nessa aí, sempre. Opa, muito obrigado. Eu que agradeço Muito vocês obrigada. aí pela parceria, foi cansativo, mas foi muito bom. E essa nossa reunião aqui também está gravada, depois a gente vai, está sendo transmitida, mas eu acho que vai ter que fazer alguns ajustes, mas vai estar publicada aí para o pessoal consultar e rever, e quem não pôde participar vai conseguir abrilhantar aí todas essas informações aí, tá bom? Bom, pessoal, boa noite, muito obrigado. Valeu, Marcelo, valeu, Andressa, valeu, Valeu, pessoal. Ricardo. Que Muito obrigada, gente. Boa conosco aí. noite. Valeu, um abraço. Até mais, tchau, tchau.